a intenção de nomear, né, a ciclovia intermunicipal com, né, o nome de uma autoridade religiosa importante aqui da nossa região. Quase Papa? Isso, que é o cardeal Dom Aloísio Lorscheider, que inclusive na última troca agora de Papa, a gente fez várias reportagens, né, contando esse episódio em que ele poderia ter sido. Ele abriu mão, né? Abriu mão de ser Papa. Abriu mão. E a ideia é nomear nessa ciclovia em homenagem a ele, mas para isso precisa aprovação na Assembleia. O Felipe é quem vai fazer ou está fazendo essas articulações, tem essa proposta em relação à ciclovia que tem aproximadamente 40 quilômetros, né, entre Estrela, Colinas e Imigrante. De onde surgiu essa possibilidade, vereador, e como é que estão os trâmites para isso? Se já começaram, se vão começar, atualiza para nós. Bom, o cardeal Dom Aloísio Lorscheider, ele nasceu no município de Estrela, na linha Geraldo, e foi sepultado em 2007 em Daltro Filho, Imigrante. Então ele praticamente nasceu onde está iniciando a ciclovia e foi sepultado na finalização da ciclovia. E ele levou o nome... O túmulo continua lá? Bom, não. A sepultura, ela estava ali. Isso, foi reivindicado por várias dioceses aonde ele atuou, sim, tá? Sim. Inclusive, em 2007, quando ele foi sepultado, além da governadora Ieda Cruzius, esteve no evento o governador do Ceará, Cid Gomes, o irmão dele também político, Ciro Gomes, sim, pela importância que ele teve no Ceará. Então, os restos mortais dele foram distribuídos em 3 dioceses. A de Santo Ângelo, a Aparecida, que ele era bispo emérito, e no Ceará, onde teve uma atuação muito forte, né? Então, há o memorial dele lá, Imigrante, né? E também foi dividido os restos mortais nas dioceses aonde ele participou. Então, ele nasceu em Estrela, foi sepultado, houve o evento de sepultamento dele, que eu participei na época, né? E ainda destacar o seguinte, né? Que o primeiro colonizador de Arroio do Meio, Johann Adam Gerhard, era o trisavô dele, né, do cardeal, né? O bisavô dele era o Josef Johann Gerhard Sênior, que foi o primeiro colonizador da linha Boa Vista, que é a linha São José, onde está uma parte da ciclovia, né? Estrela, né? De Estrela, né? Sim. O avô dele foi sepultado na linha Geraldo, naquele cemitério abandonado, que depois foi feito um memorial em seguida, que foi amplamente noticiado no ano passado, né? E a tia-avó dele é a Bárbara Gerhard, que casou com o Brentano, que é o primeiro colonizador de Corvo, né? Então Colinas, né? Corvo Colinas, né? Que há então raízes da família dele ali, né? E que é muito importante, né? Um nome de destaque internacional. O nome dele foi citado no filme Poderoso Chefão 3, né? Foi citado o nome dele. Tá? É mesmo? De tão importante que é o nome dele. Explica melhor, né? Tá? Ele foi citado, eles falaram do conclave, das votações e tal, e apareceu também o cardeal Dom Aloísio Lorscheider, né? E também ele participou dos conclaves importantes, né? Que são em 1978, né? Que foi escolhido já João Paulo I, e ele estava cotado, né? Muitos dizem que ele foi eleito como Papa, então mas a gente não tem como afirmar, porque o conclave ele é fechado, é segredo, né? Tá? E em seguida também, 33 dias depois, faleceu o João Paulo I, né? Ele estava muito preocupado que ele tinha problemas cardíacos, ele abriu mão de ser Papa, ou não, né? É a história que fala, para deixar um Papa jovem assumir, que era o polonês, o João Paulo II. E o detalhe, João Paulo II faleceu antes do cardeal Dom Aloísio Lorscheider. E é interessante que eu fui sexta-feira, fiz todo o trajeto de Estrela a Daltro Filho na ciclovia. Pedalando? De carro, com a minha esposa que está de férias e com meu filho. E conversei com o frei de lá, que é o frei Leonardo Kuhn, que é um dos maiores músicos do Brasil, e ele fala que um secretário particular do Dom Aloísio Lorscheider conta que num dos conclaves, né, ele tinha uma corda interligada com o cardeal Arns,
né? Porque como ele tinha problema cardíaco, se ele tivesse um problema, ele puxava a corda interligada num sino para ele vir lá, porque estavam isolados, né? Ele contou o alarme da época. Um alarme da época. Então é muito importante denominar essa ciclovia para alguém que tenha essa ligação toda nesse trajeto, tanto de Estrela, Colinas e Imigrante, e que é um nome que levou o município de Estrela e o Vale do Taquari para todo o Brasil e o mundo. Claro, isso, bom, está em andamento, né? Mas precisa da aprovação da Assembleia Legislativa, né? Por ser rodovia estadual. Porque, na realidade, uma rodovia estadual precisa ser através de lei estadual. Então, qual é a minha primeira ação que eu fiz? Eu conversei com o presidente da Anturvales, o Rafael Fontana, para ver o que ele achava desse projeto. Ele deu o aval, tá ok. Conversei também com o bispo emérito de Santa Cruz do Sul, o Dom Aloysio Dili, que é frei franciscano, que foi reitor do seminário onde eu fui seminarista, né? E ele também recebeu os paramentos, quando ele foi ordenado bispo, os paramentos de presente do Dom Aloysio Lorschach, né? Também achou muito bom o projeto. E também conversei com o pároco, o padre da paróquia São Cristóvão da Boa União, né? Que é a minha paróquia, também gostou. Então, qual vai ser a ação? É pegar um aval por escrito da Anturvales. Vou conversar com os 3 prefeitos, a prefeita de Estrela, de Colinas e de Imigrante, para pegar o aval deles também, tá? Com as 3 câmaras de vereadores para pegar uma moção de apoio, né? Conversar com o presidente da CNBB, que é do Rio Grande do Sul, o presidente atual, que é o arcebispo de Porto Alegre, né? Porque o Dom Aloysio Lorschach também já foi presidente da CNBB, e conversar também com o provincial que comanda os franciscanos do Rio Grande do Sul. Em cima disso, pegando o aval por escrito deles, né, de todos esses entes, eu vou propor para a Assembleia Legislativa, para um deputado estadual, formalizar esse projeto, né, de denominação dessa ciclovia tão importante para nossa região. Bom, a partir... Não existem outras homenagens hoje ao Dom Aloysio aqui no Vale ou nessas 3 cidades? No Rio Grande do Sul não existe. No Ceará, em Aparecida, tem ruas denominando com essa homenagem. E aqui no estado do Rio Grande do Sul não há nenhuma homenagem. Porque tem algumas regras municipais, não sei se é o caso de Estrela, Colinas e Imigrante, que proíbe 2 homenagens, né? Para a mesma pessoa. Senão não há nenhuma homenagem em todo o estado do Rio Grande do Sul, nem por lei municipal, nem por lei estadual. Caso também a gente faça essas moções na Câmara de Vereadores, depois que se torne lei municipal, e a gente verificar que alguns trechos da ciclovia é em trecho municipal, a gente propõe, depois de aprovada a lei estadual, para que também os municípios façam a lei municipal, que no trecho também tenha o mesmo nome, né? Os municípios, os parceiros, chegou a conversar com os prefeitos ou ainda não? E se os contatos que tu teve também já deram uma resposta positiva, um sinal positivo pela proposta? Bom, os contatos até agora que eu tive foi com o presidente Anturvales, com o bispo emérito de Santa Cruz do Sul e com o pároco da minha paróquia. Os demais eu vou agora, terminando o recesso, né, de conversar um por um desses entes, né, falar da importância e verificar algumas situações pontuais de como está a ciclovia hoje. Boa. O senhor vai pegar a bicicleta para dar uma pedalada também pelo caminho? Eu não tenho esse hábito, esse fôlego, né? Mas eu admiro muito as pessoas que têm esse hábito, né? Sim, mas é importante, né? E nós falamos isso no início do programa. E aí também tem uma importância do senhor levantar essa necessidade também de denominar, porque o foco, né, vira lá para a ciclovia, né? A lupa volta à ciclovia, porque ela não está pronta. Embora esteja muitíssimo melhor do que era anteriormente, né? Quando sequer havia acostamento e lá estavam milhares de ciclistas todos os meses, passando um risco desnecessário, né? Hoje é muito mais seguro, mas ainda há alguns pontos, eu sei que o senhor transitou de veículo agora no final de semana e verificou isso, né? Alguns pontos extensos, inclusive sem ciclovia. Então, qual a possibilidade deste projeto também levantar aí um debate para que a gente possa, junto ao governo estadual, já que é uma obra estadual, finalizar de uma vez por todas o trecho entre Estrela e Imigrante. Lembrando que sim, está muito melhor do que anteriormente. Não, essa é a principal intenção, além de homenagear essa figura histórica
para nós, né? Sim. É dar visibilidade e mostrar aonde a ciclovia ainda não está pronta. Porque o simples fato agora de já ser nominado nos órgãos de imprensa, principalmente aqui no jornal e na rádio A Hora, né? Muitos questionaram que a obra ela não está pronta na totalidade. Então, eu peguei o meu carro, né? Não fiz o trajeto de bicicleta, peguei meu carro na sexta-feira, né? Andei com calma e analisei, né? Na minha linha São José, onde eu resido, ela está concluída. Ela está perfeita, né? Sim. Agora tem um pouquinho de transtorno que está sendo feito obras ali de recapeamento da RS 129, né? Mas na 129, mas não na ciclovia. Mas está estragando os cuturuto e tudo, mas eles vão botar tudo no lugar, no pós-concluído. Então ali ela está perfeita. Em toda a linha São José, até um pouco depois da Associação Atlética da Brasilata, que tem a empresa Pórtico, né? Tá. Ali já começa Costão, aí tem aquela descida da entrada da linha Geraldo, que não tem, a toda subida em direção a Costão, que não tem nada, que ali tem um valão, tem um barranco, né? Sim, que sim. é um pouco mais difícil de ser feito ali. E aí tem o centrinho de Costão, que também não foi feito nada, tem né? Escola, tem escola, e então começa de novo no pós-escola. É que ali também é um ponto que certamente haverá um conflito com a comunidade. Isso, porque é um espaço de estacionamento. Ali tem que ser conversado, o Poder Executivo tem que conversar com a comunidade, que ou se proíbe o estacionamento pelo lado direito, como o imigrante fez e faz a ciclovia, né? Alguma coisa tem que ser feita, mas Perfeito. ali tem que... Tá. Aí tu passa a escola municipal e aí tu começa na ciclovia e te dá de cara num poste de energia elétrica. Exato. Tá? Então a ciclovia, aí ela continua. A RGE já foi notificada. Tá. Conversei com o coordenador regional da RGE há pouco, porque em toda a linha São José os postes de energia estão sendo trocados. Sim. No ladinho tem um poste de concreto normal e estão botando um poste novo. Então eu perguntei para ele o que está sendo feito. Está sendo feita essa troca dali da linha São José até Imigrante. Porque lá está sendo feita uma nova subestação, então vai ser feita uma melhoria, os postes são mais reforçados. Então eu questionei ele duas questões. Uma, de entre linha São José e Bonião, tem aquela baixada que pega enchente, se vão levantar os postes, a princípio vai ter uma melhoria ali, né? Que já tinha uma indicação minha no ano passado, né? E falei sobre o poste na ciclovia. Eu pedi, então, já que estão trocando todos os postes, tá virando piada, vão trocar o né? poste. Ele disse que não é responsabilidade deles, que é responsabilidade de quem fez o projeto. E também eu acho um absurdo, porque se vão botar poste novo, por que não bota a meio metro do lado? Agora, se eles trocar o poste e botar dentro da ciclovia de novo, aí vai ser... E ele falou que eles não tem como fazer, que só quem tem que pagar essa troca do poste, quem fez o projeto. Mas vão trocar todos os postes. Então, passado do poste, você vai andando, entra em Colinas, na divisa de Colinas, passa a entrada da linha Santo Antônio, desce, né? E aí tem um obstáculo curto, né? Mas é um valão, um barranco, e pelo que eu sei ali não nem botaram no projeto ali, que era para desviar para dentro da pista lá. Ali passa um arroio, né? E depois da entrada de Roncador também tem um pedaço pequeno, né? Chega no centro de Colinas, também há esse conflito que nem Costão, ali eles botaram até uma marcação para os ciclistas e os motoristas andar junto ali, né? Sim. Passou o centro de Colinas, né? Em direção ao Imigrante, há uma ciclovia até quase na divisa de Imigrante. Chega na divisa de Imigrante também, há um barranco ali, ou uma rocha que tem que ser detonada, né? Passado ali também eu não vi ciclovia. Chega no centro de imigrante já ele é exemplo, né? Eles proibiram o estacionamento no lado direito, né? E botaram a ciclovia no lado direito, né? E de Imigrante até Dalto Filho há uma boa parte de ciclovia até meio desviada, de concreto, mais estreita, né? Uhum. Então tem um bom trecho muito bonito, pronto. Sim. Mas há esses detalhes ali que talvez tem que ajustar. porque foi anunciado e foi feito esse convênio em agosto de 2022 pelo Avançar Turismo do governo do estado, mas com uma boa parte, às vezes até maior, de contribuição do município. A contrapartida do município até foi maior
do que do Estado, né? Mas a gente sabe também que foi numa época eleitoral que de repente o projeto ele foi feito um pouco nas pressas e foi esquecido desses detalhes de galeria, de aterro e tal. Então, esse meu projeto, essa minha proposição é também para dar visibilidade para fazer essas melhorias. E quando eu conversar com os prefeitos para pegar o aval deles para que denomina essa ali, endosse e verificar o que está sendo feito, o que pode ser feito e o que a gente pode ajudar. Legal. Bom, avançando